Tito Moraes. Ora, viva! Então, temos tanto para falar hoje. É verdade, é verdade. Que tal? Parabéns Muito obrigada. pelos 7 anos, não Muito é? obrigada. Sim, senhor. Sou E já agora acabada para também 7 pela anos. excelente cobertura autárquica do Porto Canal, que se distinguiu de todos os outros canais. Era o objetivo e acho que conseguimos. Parabéns dúvida, a nós. sem não é? dúvida. Tito, vamos entrar, queria começar por aí, vamos entrar num mês especial e que de certeza vamos ter muito para falar. Sem dúvida. O mês de outubro começou nos Estados Unidos por ser assinalado como o mês da cibersegurança. E isso transformou-se também e começou também a abranger países da União Europeia e de alguns anos a esta parte, 2 ou 3, a União Europeia tem assinalado o mês de outubro como o mês da cibersegurança. No entanto, esta semana passada, e a ideia era esta semana virmos falar sobre isso. No entanto, esta semana fomos surpreendidos com um caso em particular que foi muito falado na imprensa, na comunicação escrita, na televisão, e que se relaciona com a publicação de fotografias de bebés e de crianças, concretamente no Facebook. E eu achei que era capaz de ser adequado focarmos antes E achaste nisso. muito bem, porque nós só temos por tu. Exato. Às vezes É só a partir do segundo minuto de conversa é que vamos começar a tratar sobre tu. E achei que era uma boa oportunidade de falarmos sobre esse assunto. Acho que sim. Eu, por acaso, estive quase no início desse caso. Uma pessoa que é minha amiga no Facebook que me deu a conhecer, de um perfil que estava a partilhar fotografias de crianças que os pais tinham nos seus perfis, mas sem as configurações de segurança. E eram fotografias que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer tio, avô, padrinho normalmente tem dos seus filhos, netos, sobrinhos e afilhados, mas este perfil tinha uma particularidade que eram os comentários que fazia relativamente a essas fotografias. Tito, eu li uma notícia em que diziam que esse perfil já estava a ser investigado. Certo. É verdade? Consegue-se facilmente, pela tua experiência, chegar à pessoa que fazia aqueles comentários? Poderá não ser fácil, mas consegue-se chegar. Esse perfil tinha toda uma série de amigos no Facebook, foi detectado, há registros disso, portanto a Polícia Judiciária foi informada, a denúncia foi feita à Polícia Judiciária para além de ter sido feita ao Facebook. Mas acho que uma das queixas principais dos pais é que já tinham denunciado ao Facebook e nada tinha acontecido. É verdade. Isso, as primeiras queixas, o Facebook, por razões que eu ainda não consegui apurar, não julgou procedentes a essas queixas e não eliminou esse perfil. No entanto, passadas algumas horas, digamos quase 24 horas depois, esse perfil já estava fora do ar porque gerou um volume anormal de denúncias. Era importante nós termos aqui assim a noção, é que isto pode acontecer noutras circunstâncias. Hoje em dia qualquer pessoa tem um smartphone que pode tirar fotografias e podemos estar num jardim infantil com filhos a brincar nos escorregas e nos baloiços e haver alguém que tire fotografias das nossas crianças. O segundo aspecto a ter em linha de conta, é bom nós termos a noção de que há pessoas que olham para essas fotografias com um olhar diferente daquele da generalidade das pessoas. Os pais, os familiares, qualquer um de nós normalmente tenderá a olhar para essas fotografias com ternura. E há pessoas que olham para essas fotografias como um objeto de desejo e objeto de desejo sexual. Os comentários eram do além. Não dava para... É mesmo indescritível. Indescritível e tira uma pessoa do sério. Completamente. Portanto, há pessoas que olham para essas fotografias com outro olhar. O que é que os pais podem fazer aí? Ter cuidado. Se
há outras plataformas ideais para partilhar esse tipo de fotografias. Eu forneci à produção, mas depois poderemos fornecer no site. Eu, em 2008, fui confrontado com uma situação semelhante de uns pais que tinham fotografias do bebê num blog. Essas fotografias tinham sido copiadas e colocadas num anúncio num site de classificados, onde esse bebê era colocado à venda para práticas sexuais. Isto foi em 2008. A sério? Hoje o que acontece é que o Facebook alarga brutalmente o leque de pessoas que podem ter acesso a esse tipo de conteúdos. E eu, nesse artigo, que é bebés, fotos de bebés e segurança, blogs de bebés e segurança na internet, referi já em 2008 uma série de plataformas, das quais eu estive a revisitar o artigo, só 2 ainda estão ativas, foram serviços que entretanto foram descontinuados, onde essas partilhas podem ser feitas de forma privada. Mais recentemente, quando a questão do Facebook começou também a ter mais predominância, eu escrevi um outro artigo que é sobre redes sociais para famílias. Ou seja, em vez de nós termos pessoas, amigos, nós podemos aderir a uma rede social onde só temos algumas pessoas da nossa família que fazem parte dessa rede social. E limitando assim o número de pessoas a quem essas fotografias podem chegar. Esse é um link que também será depois fornecido na página do Facebook do Porto Canal. Mas há ainda outras soluções, é nós usarmos as configurações de privacidade quando publicamos, mas melhor ainda, por exemplo, na sequência deste caso, algumas pessoas da minha família ficaram também alarmadas porque publicam algumas dessas fotografias, e uma solução, por exemplo, é criar um grupo secreto, onde só pessoas que nós escolhemos e em quem confiamos podem ter acesso a essas fotografias, e os grupos secretos têm uma particularidade que é o não permitirem a partilha de conteúdos. Uma pergunta, Tito. Há determinadas definições de privacidade que uma pessoa não consegue fazer através dos smartphones. Infelizmente, algumas das funcionalidades que estão disponíveis no Facebook, na plataforma que se acede a partir do computador, que não estão ainda disponíveis, porque depois nós temos... Há grandes diferenças ainda. Depois são outras plataformas. Temos o iOS para os tablets, os iPhones e isso, temos o Android também para tablets e iPhones, e ainda temos telefones de outros sistemas operativos. Portanto, normalmente isso, infelizmente, nem sempre é acompanhado de uma forma uniforme em todas as plataformas. Mas é importante que as pessoas, não só na plataforma através do computador, mas também nas plataformas móveis, verifiquem quais são as funcionalidades de segurança que estão disponíveis. Há também, eu acho que é um estudo que revela aqui uma sondagem que revela números um bocadinho chocantes também. Um deles é menos de 1 hora depois de terem nascido, 2 em cada 3 bebés já têm a sua fotografia publicada no Facebook. Exatamente. Portanto, 1 hora. Mas ainda há mais, há casos de ecografias. Portanto, os bebés ainda não nasceram, mas já estão no Facebook. E outro dado extremamente que eu achei... Eles ainda não existem. Eles já existem. Mas ainda há fotos em que a barriga está lisa e ainda não sabem que estão grandes. É verdade. Pronto, era uma piada. E há também um outro dado desse estudo que também acho que é impressionante, que é no Reino Unido 94% dos pais dizem que publicaram já fotografias dos seus filhos numa rede social, o que é um número avassalador. Eu também já, não em termos de redes sociais, porque quando os meus filhos eram pequenos o Facebook praticamente que ainda não existia, mas eu criei uma página pessoal em 1998, numa coisa chamada GeoCities, em que era preciso saber HTML para se poder fazer páginas para lá publicar. Fui pai pouco depois e não resisti também à tentação de publicar uma fotografia do meu bebê nessa página pessoal. Depois perdi o controle dessa conta e essa fotografia ainda hoje lá está. Deixo só ainda dizer 2 coisas que são importantes. Sim, ainda temos 2 Nenhum minutos. de nós está livre disso acontecer.
de as nossas fotografias serem copiadas até e colocadas noutros contextos. Vou-lhe dizer um caso, eu tenho um... Vou-te dizer um caso. Vou-te dizer, isto custa, eu sei. Vai lá, com a insistência das chamadas de atenção, eu começo a tratar por tu. Vai lá. Um caso que me aconteceu que há uns anos atrás, talvez há 5 anos, eu dei uma entrevista a uma publicação de informática, tiraram uma fotografia e essa fotografia acompanhou o artigo. E por acaso o artigo também foi publicado online juntamente com essa fotografia. E eu tenho uma coisa definida no Google, que é um Google Alarm, de cada vez que o meu nome, nas suas variantes, é referido na internet, eu recebo uma notificação, e recebo notificações diariamente. E o que é que isso me permitiu? Permitiu-me ver que o meu nome estava citado num fórum pornográfico. Eu achei estranho e fui ver o que é que se passava. E então tinha essa fotografia que tinha sido publicada nessa entrevista, com alguém que a publicou e que por baixo dizia: este fulano tem mesmo cara de pedófilo, não tem? Portanto, qualquer um de nós está sujeito a uma diatribe deste género, das nossas fotografias serem copiadas e colocadas noutros contextos. A minha fotografia passe, tipo passe, do bilhete de identidade, se por baixo tiver Tito de Moraes, identifica-me, mas se por baixo tiver Totó, o contexto já é outro. Claro. E qualquer um de nós está sujeito a esse tipo de situações. Mesmo sem fotografia, recordo-me um caso de uma professora que um dia resolveu, tinha um nome fora do comum, e que resolveu fazer uma pesquisa sobre o seu nome no Google. E apareciam-lhe 2 páginas. Uma sobre uma atividade que ela tinha, porque tinha ficado com um horário reduzido, e na área do imobiliário. E outra, nesse mesmo fórum... Esse fórum estava a bombar para todas as... Não, é um fórum muito conhecido da Polícia Judiciária, porque havia muitas denúncias relativamente a situações desse género. Onde um aluno, ou ex-aluno dessa professora, dizia que nas aulas dela fazia e acontecia. E dispenso-me de dizer o que era, mas era horroroso. E essa professora ficou em pânico, porque ficou com a noção que toda a gente sabia que aquela página existia, e muitas vezes nem sempre isso é verdade, não é do conhecimento geral. No caso que aconteceu comigo, resolvi não dar importância àquela bestialidade, e uns dias depois a fotografia foi apagada. Portanto, às vezes as coisas acontecem. Muito rápido, Tito, já não temos mais tempo, mas eu apercebi-me do desespero de muitas pessoas relativamente àquele caso que estávamos a falar no início da nossa conversa, daquela página que publicava fotografias de crianças, pré-adolescentes, com comentários horríveis. E percebi que aquilo demorou o seu tempo e isto... Consideras que isto vai começar a ficar mais rápido em termos de tratamento e que os pais podem ficar mais descansados? Porque eu vi ali muitas pessoas desesperadas a fazerem 24 partilhas. horas é muito tempo. Num caso deste é muito tempo. Claro. Da minha experiência, e eu já fiz uma experiência aqui talvez há um ano atrás, o Facebook é muito rápido a remover conteúdos. É rápido a remover conteúdos que sejam explicitamente pornográficos ou isso. Este tipo de conteúdos, as fotografias, eram perfeitamente normais. O que era diferente era o texto. E eu suspeito, não tenho certezas, mas suspeito que as primeiras análises terão sido feitas por pessoas que não dominavam completamente ou o idioma português, ou provavelmente até seriam brasileiras. E daí poder ter havido, digamos, alguma demora na remoção desses casos. Mas era importante que o Facebook em Portugal tivesse pessoas que dominam as particularidades do português para que estes casos sejam tratados com a mesma rapidez que os outros casos da minha experiência anterior foram tratados. Foram em menos de 24 horas, alguns casos era tipo em 45 minutos esses conteúdos eram removidos. Muito bem. Portanto, daqui a 15 dias... Falamos sobre o mês da cibersegurança na internet, esperemos que não haja outro caso que entretanto nos mude a agenda.
E se conhecerem algum destes casos e quiserem entrar em contacto com o Tito, porque está mais próximo destes problemas, já sabem que através de Miúdos Seguros na Net, no Facebook também há uma página onde podem acompanhar diariamente tudo o que surge relativamente à segurança das crianças e dos jovens na internet. Muito bem, muito obrigada, Tito. Seguimos viagem e vamos falar sobre o Dia Nacional dos Secretários.